Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, para você que nos visita, seja bem-vindo. É muito bom estar com vocês mais um domingo. E hoje é meu dia. Quero compartilhar algo com vocês que eu venho durante a semana, né? Já tem alguns dias já pensando sobre o assunto. E todo mundo, acredito eu, que passou uma boa Páscoa, né? Sim ou não? Muito acontecimento aconteceu na Páscoa. Jesus morre, ressuscita, mas a galera fica com medo. Tipo assim, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer daqui para frente? Muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer. E realmente a gente precisa parar para pensar sobre muitos assuntos durante nesse período que a gente está vivendo. E também não é viver com medo. Se você vive uma vida com Cristo, você não precisa ter medo. Você sabe para onde você vai. Pelo menos eu acho que eu sei para onde eu vou. Então, se eu tiver tudo ok até lá, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou traçar. Eu estou traçando um caminho até a chegada do Salvador para nós. Ele já chegou para mim, já chegou para você, mas de viver com Ele, de estar com Ele, né? De não ter mais sofrimento, de não ter mais nenhum jugo de culpa, né? Eu queria só enfatizar o seguinte: a Páscoa acabou. A Páscoa passou, celebramos o túmulo vazio, a cruz vazia, o túmulo vazio, passou. A gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte venceu. E aí? Como é que fica? Tivemos uma mensagem, você que não assistiu, não ouviu, hoje à noite sai a mensagem do Luan, e tem o Spotify também que você pode ouvir, você olhar lá e tentar entender o que a gente pensa sobre tudo que a gente fala aqui, porque tudo que é proposital, você entra aqui, você é levado a levar um entendimento, sair daqui entendido de algo que você talvez na sua vida sempre foi muito fechado. E a gente tenta esclarecer isso da melhor forma possível, com uma linguagem um pouco mais, talvez mais fácil, mas a mais difícil de ser compreendida. Então a Páscoa passou. Celebramos tudo isso. É tempo da gente viver à luz da ressurreição. E a Páscoa não é o fim, é o começo. E aí eu fiz essa pergunta para mim, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. A Páscoa não é só no domingo celebrado. A Páscoa é todos os dias, porque Jesus ressuscitou, Ele vive diante de nós. Então a gente precisa estar assim, cheio, vivendo na luz, vamos dizer assim. E por onde você quer que passe, você seja a luz para que as pessoas olhem e falem assim: tem Cristo aí em você. Tem um Cristo em você. Mas aí pergunta: e agora, depois da ressurreição, o que você faz? O que nós fazemos? Que atitude nós tomamos? O que eu vou fazer daqui para frente? Aí, muitos voltam à rotina normal. Qual é a rotina normal? Eu estava conversando com o Brunão ontem, estava meio que dando o meu spoiler de hoje. Eu acredito que muitos aqui já foram no encontro. Um encontro que eu já fiz parte há muito tempo atrás. Hoje eu não faço, mas eu acho uma coisa importante. Se alguém tem curiosidade de ir, vai. Mas seja com o coração aberto para poder ver o que acontece. E sair dali transformado. Como você entra dali, daquela porta para cá, e vai sair daqui. Você teve um encontro aqui com Jesus, com a palavra de Deus, e você vai sair dali, tipo assim, renovado. Eu vou sair dali e vou ser transformado, porque eu ouvi hoje
e eu vou fazer diferente lá fora, eu vou ser transformado. É o que eu estou falando isso, parece bem louco, porque a gente não costuma falar esse tipo de coisa. Porque a nossa linguagem aqui, ela é de propósito, proposital. Você sai daqui, tipo, o que é isso? Tem encontro? A igreja fala, não fazemos encontro. E eu não vou falar para você que é perda de tempo. O encontro é você e Deus. Todo dia a gente tem um encontro com Ele, como a Páscoa. Celebramos a Páscoa. Mas e depois da Páscoa? E depois do encontro, o que você faz? Hein, Brunão? Depois do encontro, o que você faz? Depois da ressurreição, de andar na luz, de viver a luz, o que você faz? Hein, Dalber? O que você faz depois disso tudo? Depois que você realmente teve um encontro com Cristo ali, você faz o quê? Depois disso, o que você faz? Eu fiz essa pergunta para mim. E eu fiquei analisando que, muitas pessoas, e até na minha época, quando eu me converti, a princípio não foi um encontro genuíno, porque eu tinha dúvidas. E eu só comecei a tirar essas dúvidas depois que eu tive acompanhamento de alguém que me fez esclarecer o que realmente eu preciso viver daqui para frente. Olha que louco isso. E naquele período, daquele tempo, eu voltei à minha vida normal. Por quê? Porque eu fui para o encontro, e depois dos 3 dias lá no encontro, eu fui para casa, a Fernanda brigou comigo, e eu falei, quer saber? Vou voltar tudo de novo ao normal. Quer saber? Eu vou viver tudo de novo que eu estava vivendo. Por quê? Adiantou o quê? Passei 3 dias lá, era para ter feito muita coisa. Era para mim ter vivi várias experiências lá, né? Pô, cara, vivei quase o The King, The Power, The Messi. Fogo e Fire. Aí o que acontece é que eu ouvi um pastor, até amigo, ele falou, tem muitos pastores hoje, tem muitos pastores pregando na internet, tudo, mas tem coisa boa para ouvir e tem coisa ruim para ouvir também. Por quê? Porque você é levado, e se você está sensível, né, a sua espiritualidade está baixa, você não está ali alcançando nada, o seu objetivo está ruim, sua vida está toda ruim, está tudo ruim, está tudo indo para mal a pior. Ao invés de você buscar um caminho, né, que é verdade, a vida, né, Jesus Cristo, buscar uma solução, não, ela vai ali, vai ouvir aquilo ali, eu preciso fazer aquele exato momento ali. Então, beleza, top. Cada um vai mexer a sua espiritualidade, a sua fé, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, da forma que você bem entender. Mas depois disso tudo, você precisa cair na real. Que real? Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Estava falando ontem, em Conexão, a nossa vida é como se fosse uma roda gigante. Um momento a gente está aqui em cima, outro a gente está no meio, outro aqui a gente está aqui embaixo. E depois nós estamos de novo, e nós vamos, e vamos, e vamos. Agora, qual é a maior, né, a parte de você aguentar? Porque se eu estiver na roda gigante e ficar girando direto ali, eu passo mal. Fico enjoado, passo mal. Acho que ninguém na roda gigante que tem um estômago fraco fica bem, né? Ainda mais aquele chapéu mexicano, já viu? Aí você fica mal, cara, e eu fico mal. Então, quanto tempo você consegue suportar a ida, subida e descida, indo, subindo e descendo? Aí vai chegar uma hora que vai parar. Na roda gigante você vai descer dela. E aí você vai realmente saber se você conseguiu suportar todo aquele processo de ida, descida, subida, meio. Você entende o que eu estou falando? Então, tem momentos que a gente fala assim, o primeiro sufoco, a primeira coisa que acontece na nossa vida depois que a gente conhece a Cristo e caminha com Cristo, é voltar a um caminho normal, porque alguém te atrapalha, alguém te leva você a desanimar, tipo, ao invés de colocar você para cima, segue esse caminho, irmão, você está certo, entendeu?
Só que aí você tem que mostrar para ele que a religiosidade, ela vai te levar para um caminho totalmente diferente do que a Cristo quer que você siga. Porque não é só você ser religioso. É você pegar tudo isso e falar assim, eu preciso ser diferente. Olha só que louco isso. João, eu tirei tudo isso de João, capítulo 21. Só que antes, o Luan pregou ressurreição, né? E veio no capítulo 20. E Jesus vai, ressuscita, Jesus aparece para os discípulos, Jesus, né, no capítulo 20 ainda, Jesus aparece a Tomé, porque era o cara que estava próximo dele ali, mas duvidava de tudo. Jesus aparece para os discípulos, e aí eles ficam ali, tipo assim, Tomé, eu só quero ver se eu tocar na sua ferida. Eu só acredito vendo. A maioria das vezes, nós, como igreja, a gente vê assim, justamente isso, eu só acredito vendo. Um irmão precisa ser transformado, eu só acredito vendo. Você não tem fé para acreditar que a pessoa pode mudar. E não é eu e nem você que vai mudar a pessoa, a situação, vamos dizer assim. É o Espírito Santo de Deus, que está com ele, que está com você, que vai fazer toda a mudança. E qual a nossa obrigação? É orar por ela. Mesmo que ela não saiba o que você está fazendo. É orar por ela. E qual o sentido? Orar para que ela seja boa. Para olhar que ela seja perfeita ali, no sentido de ser um generoso, não só com contribuição, mas generoso em tudo. Em poder levar a palavra, em poder mostrar para ela, discutir aquilo que realmente faz importância para a nossa vida. Sabe? E aí, no capítulo 21, aí veio mais uma coisa louca, vamos dizer assim. Jesus, fala da pesca maravilhosa. Olha só, vou ler para você, abre sua Bíblia aí se você puder, digital ou papel. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois discípulos. Vou pescar, no versículo 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, e os discípulos não se reconheceram. Eles perguntou, filhos, vocês têm algo de comer? E eles responderam que não. E ele disse, lance a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede, lançaram, e não conseguiram recolher a rede, de tal que era grande os peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-lhe, disse isso, vestiu a capa, ou a roupa, pois estava nu, pois havia tirado, e lançou ao mar, e os outros discípulos lançou ao mar. Os outros discípulos que lançou ao mar, vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E lá estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e os deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E aí depois veio uma outra parte que eu vou ler depois, é muito grande,
Às vezes a gente evita de ficar lendo tanta coisa assim, porque você também em casa você pode pegar e dar uma lida, repensar. Mas o que eu trago hoje para nós? Tudo isso se passou, terceiro dia, e aí a sua volta ao normal. Pedro aqui fala assim, eu vou para a praia, vou pescar. Vou pescar. Porque meu Senhor morreu, ressuscitou, ele não vai aparecer aqui, agora. Mal ele já sabia que já apareceu algumas vezes, mas é ali naquele exato momento, porque se ele tivesse a menção, ele justamente ia chegar e falar o quê? Jesus está aqui conosco, nessa pesca. Mas não, eles estavam ali, eu vou pescar. Quer saber? Tá chato aqui, né? Eu vou pescar. Aí, os discípulos vão... Eu vou dar um exemplo assim, como eu. Chego e falo assim, galera, eu estou aqui na igreja, mas é o seguinte, aqui tá chato. Eu vou pescar. O W vira para mim, que está sempre aqui na frente. Vou também. Serginho, todo mundo. Eu vou também, vou pescar. Aí chega lá, eu passo a noite toda, parafraseando aqui, a gente passa a noite toda tentando pegar peixe. Ou tentando esquecer tudo aquilo que já aconteceu. Foi muita coisa que aconteceu. E aí eles passam a noite toda e não pescam nada. E aí Jesus chega na beira da praia e fala assim, e aí? É como se eu estivesse lá, parafraseando de novo, senão vai me chamar de herege. Aí o Serginho fala assim, lá na praia, botei como Cristo, velho. Aí, pegaram o peixe. Não, cara, pegamos não. Então foi o seguinte, joga a rede lá do lado direito. Então tá bom. Vou perder. Já perdi a noite inteira, vou jogar do lado de cá para ver o que vai acontecer. E aí pega o peixe. Só que a gente chega lá, na beira da praia, arrastando, a 90 metros, chega lá, tem um camarada lá fazendo um churrasquinho lá. Tinha uma fogueira de peixe, tinha pão, esperando. Olha que louco, Jesus vai e aparece para os discípulos, e aí o discípulo amado, que estavam ali, e ele fala assim, o discípulo amado, engraçado, né? Eu estava falando isso com o Dalber, João fala dele mesmo, na terceira pessoa, para ele enfatizar que quem é o cara ali era Jesus, não era ele. E tipo assim, a importância para mim é que eu sou amado por Jesus. Olha que maneiro. Muito louco isso também. Então João chegou e falou, Pedro, é Jesus. E aí Pedro já estava ali despido, com a roupa mais folgada, ele pega a roupa dele normal, com forma de respeito, veste, pula na água e vai encontrar o Senhor. Mestre, é o Senhor. E vai para cima. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente fica pensando assim, a gente passa por momentos e a gente fala, agora o que vai acontecer comigo? Eu estou despido. Estou nu. E aí, não vou nem vestir minha roupa, cara. Porque eu não sei se vai dar certo da minha vida. Eu estou desanimado de tudo. Eu achei que ia mudar, não mudou. Achei que Jesus ia fazer por mim, não fez. Agora o que eu vou fazer? Cara. Aí chega um e fala assim, é Jesus. É Ele. Então, peraí. Vesti a roupa e vou para cima. Mal sabendo que lá já tinha um peixe e um pão para o povo comer, para os discípulos comer. Estava preparado. Porque vocês estão cansados, meus filhos. Vocês estão pescando a noite toda aí. Sei lá o que vocês estavam pensando nesse exato momento. Mas aqui eu já preparei. Como vocês não pescaram nada, lança do outro lado a rede. E aí, já aproveita e traz para cá que já tem um pronto aqui para vocês comerem, já pronto. Agora, quando eu chego na casa do Serginho, tem um churrasco lá, o churrasco já está pronto, já chega para comer. Né, Serginho? Já chega lá, já está para comer, não tem que ficar esperando ficar pronto, né?
Então, o que a gente faz com isso tudo? O que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes a gente volta ao normal na nossa rotina. A gente volta para o que a gente fazia antes. A gente tem um encontro com a pessoa mais importante da vida, e aí a gente volta no outro dia, na mesma hora talvez, se é só virar as costas, você tem amnésia, você esquece do que você viveu ali tão intenso. Você fala, caramba, como que você esquece de uma coisa tão importante? O pior é que esquece. O pior é que esquece. Porque a gente vem na nossa prioridade. O que é prioridade para nós? A nossa prioridade para nós, para mim, é quando você reconhece que a sua prioridade é Cristo, muda tudo. Porque através dele vai mudar toda a história, toda a situação da sua vida. Então, se a gente volta aos nossos hábitos da rotina, que é exatamente aquilo que você vivia, não faz sentido nenhum. Não adianta buscar em outro lugar. Porque você não vai achar. Você pode achar que encontrou, mas não vai. Você não vai ser feliz. Sabe? Não adianta eu buscar, igual uma pessoa que viveu no mundo das drogas, da bebida e tudo. Se um dia você saiu, você sabe que aquilo vai fazer muito mal para você, não tem como você ter um encontro com Cristo e voltar a fazer aquilo que estava fazendo. Não funciona. Se fossem os religiosos, como a Bíblia também diz, que depois que você aceita Jesus, né, 7 demônios saem da sua vida, mas depois que quando você esquece, deixa Jesus de lado e volta para a vida normal, os demônios voltam dobrados. Tem tanta gente louca nessa face da terra que estão começando agora a ver imagens subliminares em tudo que a gente come e que a gente bebe. Esses dias eu estava vendo um cara que é até famoso na internet. Por isso você pode ouvir tudo na internet, mas tem que filtrar. O cara pegou e falou que é o Todd da vaquinha. Se você puxar o zoom no nariz, eu tenho certeza que todo mundo vai chegar em casa e vai puxar o zoom no nariz da vaquinha. Por quê? Porque você só faz aquilo que o outro falou, irmão. Mas o que Jesus manda a gente fazer? A gente não faz, porque não é prioridade. A prioridade é a gente chegar em casa, pegar a caixinha do Todd e ver a vaquinha, pegar o seu telefone, clicar lá e dar um zoom assim para ver. Realmente, o nariz dela e a boca parece que tem um boneco do... parece que tem um demôniozinho lá. Mas é uma mensagem subliminar. Gente, eu tomo Todd. Tomo Todd, cara. Vai fazer diferença para mim? Não vai. Então, você busca aquilo que realmente te interessa. Mas Jesus morreu, ressuscitou, então vou buscar aquele que me interessa. Ele me deu a garantia que ele está vivo e mora dentro de mim. E para onde quer que eu vá, que eu seja luz. Para onde quer que eu vá, eu seja sal e luz. Como Mateus escreve lá na carta dele. Então, para onde quer que eu vá, eu preciso fazer diferença. Não voltar para os hábitos e a rotina, para os medos de rotina e normais. Então, a ressurreição não é para nos levar de volta, mas é para nos levar adiante. Levar mais para frente. Não é para a gente voltar lá atrás. Não, é para levar para frente. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz essa pergunta para mim. Em que área da minha vida, da sua vida, você está vivendo? Como se Jesus ainda estivesse no túmulo? Porque às vezes a gente só imagina, ele ressuscitou, mas às vezes a gente está agindo como se ele estivesse no túmulo ainda. Está lá a pedra, ainda ninguém abriu, o anjo não removeu a pedra e não fez nada. Não.
Não dá, tipo assim, vou voltar à minha rotina, como Pedro fez. Vou pescar. Não tem nada que fazer mais. E aí Jesus parece para ele falar, ei, tem que fazer um monte de coisa para fazer. Vem aqui, vou te dar comida. Já está pronto aqui, come. E vou fazer mais ainda, Pedro. Sabe que quando você me negou, que aí vem um versículo mais à frente, no versículo 15, aonde Jesus vai lá e restaura Pedro ali. Porque a gente nega. Quantas vezes a gente nega aquilo que Deus chamou a gente para fazer? Ah, cara, não vou fazer. Não quero fazer, não. Não vou fazer. Não vou fazer, não, porque estou cansado. Entendeu? Vou jogar bola, vou ocupar minha mente com outra coisa, vou ocupar a mente na academia, vou ocupar minha mente com crossfit. Brincadeira. Também com crossfit. Vou ocupar minha mente. Por quê? Porque não é importante para mim, velho. Então, olha só que loucura. Como que a gente está vivendo a nossa vida? Se Jesus ressuscitou, mas a gente está vivendo como se ele estivesse lá ainda no túmulo. Não tem como. Entende? Porque a primeira coisa aqui é voltar para a rotina normal. E não podemos fazer assim. Por mais que pareça ser fácil, mas a gente precisa insistir para mudar, para ir mais adiante. Depois Jesus vem aqui, aparece para eles na praia e revela do seu cotidiano. João 21, do 4 ao 14. Mesmo quando tudo a gente volta ao normal, Jesus vai atrás da gente ainda. Para mostrar, ei, você esqueceu? Você esqueceu, cara, o que tem que fazer? Você esqueceu, o que tem que fazer, cara? Não me cago, vou te mostrar aqui o que você tem que fazer. Serginho, Fabão, você esqueceu o que você tem que fazer, cara? Você andou comigo 3 anos. Você andou comigo esse tempo todo. E aí eu falei que eu ia morrer no 3º dia, ia ressuscitar. E você esqueceu, cara? Vai fazer. Lembra que eu falei sobre você? E estava falando com o Pedro. Lembra que eu falei sobre você, edificar a minha igreja? Sobre a palavra, né? Pedro, sobre pedra. E aí, cara? Como vai ser isso? Vou te lembrar aqui, eu vou te dar comida, vou te lembrar e vou te falar o seguinte: Pedro, você me ama? Aí Pedro vai dizer, claro, eu te amo. E aí ele fala de novo, Pedro, você me ama? E ele vai dizer de novo, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí Jesus de novo fala, Pedro, você me ama? Aí ele, claro, Senhor, não tem sombra de dúvidas que eu te amo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, vai apacentar minhas ovelhas. Era mais ou menos isso. Você pescou a noite toda, não pegou nada. Ele estava ali achando que ele estava certo, no lugar certo, pensando ali, mas assim, eu vou voltar para a minha vida normal. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que isso não funciona com muita gente. Te apacentar, vai lá, apacenta minhas ovelhas. Não vai funcionar com muita gente. Porque, como a palavra diz, que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos no sentido de fazer. Então, qual é a nossa forma aqui? Qual é a fórmula de você viver intensamente Cristo e sabendo que Ele morreu por nós e ressuscitou para que a gente tenha a vida abundante, que a gente seja curado, que a gente seja liberto, que a gente tenha uma vida repleta, mas vivendo como se Ele estivesse lá no túmulo ainda. A vida normal, segue o baile. Como é que está a sua vida? Normal. Como que está a sua casa? Normal, está toda desregulada, todo cheio de problemas, mas segue normal. Não, você precisa buscar um caminho. Você precisa buscar, porque Jesus está ali para mudar. De novo, a única pessoa que vai mudar a sua vida é a pessoa de Jesus Cristo.
não é a pessoa que vos fala aqui. É a pessoa de Jesus Cristo. Somos apenas um canal para que as pessoas sejam abertas, o entendimento para elas poderem seguir o caminho, né, Brunão? E aí a gente perde tempo. Aí todo mundo acha que a gente perde tempo, mas na verdade a gente ganha tempo. Porque quando a gente faz em prol de mudança de vida para as pessoas, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. A ordem para nós é o contrário. Você vai perder tempo com aquela pessoa. Jesus ia perder tempo com aquele povo que estava pescando lá, os discípulos dele estavam lá. Ele foi lá, perdeu tempo. Precisava? Não precisava. Ele foi lá, simplesmente, falou, ó, vem aqui comer. Eu vou te lembrar, tá, Pedro? Você me negou 3 vezes, mas agora eu vou te restaurar aqui para você lembrar e você vai lá apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes a gente precisa, Jesus precisa falar assim, você me ama? De verdade, você me ama? Você me ama? Tem muita gente que fala que ama Jesus, mas é só um apaixonado. A gente falou mais ou menos isso, né? Só apaixonado. Eu sou apaixonado por Jesus. Sabe quando você é apaixonado por uma coisa gostosa? Sou apaixonado por um pudim. Um pudim com doce de leite. Sou apaixonado por chocolate. Mas, sabe, aquilo ali é só uma paixão. Se tiver, bem. Se não tiver, passa. Agora, amor não. Eu amo ali, eu amo estar com pessoas. Eu amo servir. Eu amo estar ali com gente que me acrescenta. Eu amo Jesus que me fez despertar da minha vida, sabe, toda tenebrosa e me trouxe para a luz. Eu amo Jesus. Como que a gente ama Jesus? A gente ama Jesus porque a gente tem fé. Porque a gente acredita em algo que a gente não vê. Eu não posso jogar uma fé numa coisa que eu sei que não vai acontecer. Por exemplo, eu tenho fé que o Serginho vai abençoar a igreja com... Ah lá, eu tenho fé. Não dá para mim... Cara, a gente sabe que não é por aí. A gente sabe que a intenção do nosso coração, daquele que realmente serve a Cristo, a intenção é boa. Mas se a gente viver só na reclamação, não funciona. Se a gente viver só reclamando, não funciona. Então a gente precisa viver e enxergar naquilo que a gente não está vendo. A gente vai além dessas paredes pretas. A gente vai além de tudo isso daqui. Porque aquele que fez a boa obra, ele vai cumprir. Então, com Pedro ali, Jesus veio aqui, lembrou ele do propósito dele. Restaurou ele e mostrou para ele o propósito que ele tinha. E aí a gente traz para a gente, qual é o nosso verdadeiro propósito da missão de vida? Como igreja, como pessoa, como marido, como esposa, como filhos. Qual é o seu propósito? Talvez é muito lindo a gente falar do propósito. Eu tenho um propósito. Qual é o seu propósito? Meu propósito é estudar, fazer faculdade, medicina. Você vai ficar 6 anos estudando. É 6 anos, né? 6 anos. Nesse período de meio tempo, de 6 anos, você vai ter uma comunhão com Cristo? Porque Cristo pode te dar, Jesus pode te dar essa oportunidade, mas você vai servir Ele lá? Você entende o que eu estou falando? Ele te dá a oportunidade, mas tu vai fazer o que Ele realmente quer que você faça, o seu propósito, vá lá fazer isso, leva a palavra.
Na hora que você estiver fazendo uma cirurgia lá em alguém, foi Cristo usando as suas mãos para fazer todo o processo? Você ganha um emprego novo. Aí vem a prova. Como Pedro, ele jogou a noite toda a rede lá e não pescou nada. Aí Deus te dá um emprego, você vai lá, a CSN te coloca o Luan para fazer 0 hora. Aí só que tem culto domingo, Luan. Aí tu vai pregar aqui, domingo. Você vai jogar sua vez para o Dalber, Serginho, para outra pessoa, ou você vai vir cansado? Olha só, eu estou dando um exemplo grotesco aqui, mas é justamente isso. Porque Jesus, ele dá força para nós, os cansados. Vai lá, por mais que você fez a noite toda lá, trabalhou a noite toda, vai lá. Vou te dar o que comer, vou te restaurar aqui, vai lá, prega. Fala o que eu sempre preguei aqui para vocês. Você entende? A ressurreição é um convite para recomeçar. E depois do perdão, vem o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Entenda que eu não estou pregando sobre Páscoa. Estou pregando depois da Páscoa. A Páscoa não terminou. Ela apenas começou. Na ressurreição, Jesus chama para uma nova missão, onde você vai precisar ser restaurado e onde Deus vai querer te usar. Então, túmulo vazio já foi. Você precisa encher seu coração de esperança. E você foi chamado para ser luz aonde quer que você vá. Jesus está vivo e agora Ele quer viver através de você. Então, através de você, Ele quer restaurar pessoas, através de você, Ele quer curar pessoas, através de você, vai aumentar o seu amor pelas pessoas, por Cristo. Então, através de você. Então, o que eu quero hoje trazer para nós é só esse pensamento do que fazer depois disso tudo. Se tem uma coisa interessante que a Bíblia mostra para a gente, é até meio curioso, por que Jesus sempre, quando ele saía com os discípulos, as pessoas iam curar, ser curado, e ele parava, tipo, o cego, vamos mandar um cego aqui. Ele falava assim: o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Ele falava assim: eu quero ser curado. Por que Jesus perguntava para as pessoas que quer ser curado? Porque Jesus precisava saber da pessoa que ela não vai precisar mais de muleta, não vai precisar mais de ninguém, nem vai precisar mais de ninguém guiando ele. E aí ele ia falar assim: ó, eu tenho certeza, cara, o que você quer, Serginho? Tem certeza que você quer? Quer ser? E aí, a certeza é que nunca mais. E ele falava algumas vezes: vai, não peques mais. Para alguns, vai, não conta, mesmo assim contava. Então, o que você quer? O que eu quero? O que eu quero da minha vida depois disso tudo? Que eu reconhecer Jesus, que Jesus pagou um preço por nós, morreu por nós. O que eu faço depois disso? O que eu faço depois de um encontro com Deus? O que eu faço depois de um encontro com o Espírito Santo de verdade? O que eu faço da minha vida daqui para frente? Para mim, falo para vocês, busque Cristo intensamente. Num dia desses atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim: mas e se eu cair?
Você levanta. Mas e se eu não resistir? Você persiste, vai lá, tenta não cair, não pecar, não fazer. Porque nós vamos viver morrendo pecadores. A gente vai morrer tentando ser uma pessoa melhor. Então por que você não se esforça? Então por que eu não me esforço? Então, a questão é, você caiu, você vacilou, você fez alguma coisa? Tenta de novo, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora vai. Nós precisamos largar essas muletas daí que colocam, que a gente mesmo se apegou nelas. Porque Cristo ressuscitou e vive dentro da gente. Se você verdadeiramente entendeu que Cristo mora dentro de você e vive com você, você tem a obrigação de tentar se mudar. Porque ele só vai mudar se você deixar. Você só vai ser uma pessoa diferente se você se deixar ser moldado. Não adianta você, como um vaso, quebrar e te colar de novo. Pedro sempre fala que tem uma arte aí, né, japonesa, que cola, bota ouro. Aí botou o ouro, mas esse ouro aí vai ser o quê? Para você. Então, para pensar nisso. E eu queria deixar aqui um assunto para vocês discutirem lá em Conexão. Depois da ressurreição, você recebe o quê? Uma nova missão? Depois da ressurreição, Cristo está chamando você? E a Páscoa não acabou. Ela apenas começou. E aí vocês tiram suas conclusões. Tenta olhar por tudo isso daqui que eu acabei de dizer e tentar refletir, porque é apenas o começo de uma grande jornada para a sua vida. O mundo está de cabeça para baixo. Tá. Muita coisa vai acontecer. E aí nós precisamos aumentar a nossa fé em Cristo, para que você consiga ainda mais vencer esse mundo tão cruel, tão escuro. Amém? Vamos orar? Pai, então quero te louvar nessa manhã. Dizer, Senhor, que nós precisamos da Tua luz em nós, ainda mais, porque sabemos que o Senhor brilha no meio de nós, mas precisamos ter algumas atitudes que ainda precisamos vencer no dia a dia. Porque alguns momentos nós vivemos como se eu estivesse lá ainda, talvez crucificado ou até mesmo no túmulo fechado. E voltamos à nossa rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Então, por isso, Senhor, nos molda e nos faz enxergar o verdadeiro propósito na nossa caminhada com o Senhor. Nos leva a entender que a cada dia que passa nós dependemos mais do Teu amor e da Tua bondade. E que o Senhor acrescente na nossa vida. Que a Tua paz seja conosco. E que haja paz no mundo, desse mundo tão cruel que a gente está enfrentando. Para algumas pessoas, elas nem percebem e nem sentem, porque algumas delas nem vê televisão ou reportagem. Mas a cada dia que passa, a crueldade tem aumentado, as mortes têm acontecido, e essas pessoas sem entender o que é o Senhor na vida deles. Então, que o Senhor possa abrir a nossa mente em respeito a isso, que o Senhor nos entregou
para que a gente tenha vida em abundância. Então, nos guarda, nos protege, nos livra do dia mal, mesmo nós pensamos que esse dia vai sempre existir, mas nos livra, nos dê como uma saída para viver esse dia mal. E nos guia a cada dia, Pai. Nos faz de verdade saber para onde a gente está indo no Senhor. Por isso, quero te louvar nessa manhã e bendizer o teu nome. Amém.